Semana passada nós encerramos falando sobre as características da comunhão que existiu na igreja de Jerusalém. Nós terminamos falando sobre isso, as características dessa comunhão. E hoje nós daremos continuidade falando sobre, baseado no estudo, falando sobre mutualidade. Nós continuaremos falando ainda sobre a comunhão. E nós vamos ver, dentro da comunhão, nós precisamos entender que a igreja, ela é a família de Deus, ela é uma família de Deus, e ela é a essência da família de Deus, que é o relacionamento entre os irmãos. Então a essência da família de Deus é o relacionamento entre os irmãos, é o que nós vemos trabalhando, que nós vemos falando sobre isso, dessa disposição, de amar o próximo, cuidar do próximo, de amar a Deus e também de amar os nossos irmãos. E nós vamos continuar falando sobre essa comunhão que o salmista ele vai nos mostrar lá no Salmo 133, versículo 1, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então o salmista ele deixa bem claro esse entendimento, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa união bíblica, ela é possível que nós vivemos essa comunhão, essa união, entendendo que não existe a possibilidade de se ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o meu irmão, aquilo que nós falamos a semana passada. Isso é impossível, eu amar a Deus e aborrecer o meu irmão. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus e aborrece o seu irmão, o amor do Pai não está nele, ele não o ama. E dando essa continuidade, Paulo ele vai usar um termo para a comunhão, num sentido mais especial, e nós vamos ver lá no livro de Romanos capítulo 15, nós vamos ver alguns termos que Paulo vai tratar, ele vai tratar agora, falando acerca da comunhão, tratando acerca da comunhão. Então, viver unido é viver em comunhão com o Pai e com os irmãos. Viver unido é decidir praticar. Os mandamentos mútuos, Então, viver essa comunhão é uma decisão de praticar os mandamentos mútuos, a fim de proporcionar, o prazer da comunhão cristã. Então, é uma decisão que eu preciso buscar em Cristo Jesus. Nós vamos ler Romanos 15, nós vamos ler alguns textos, a qual Paulo vai tratar sobre essa comunhão de uma forma, num sentido especial. Romanos 15, 26, outro abre para mim lá em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 4, 9 e 13. Quem achou pode ler Romanos 15, 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção acerca da comunhão, o que chama a sua atenção nessa leitura do capítulo 15, do versículo 26? Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. O que você identifica aqui? Qual é o apontamento especial que Paulo está levantando aqui? Qual é o sentido especial que está se dando aqui? Falando acerca de comunhão. O que está acontecendo aqui nesse versículo? O que vai ocorrer? Qual é a iniciativa desse versículo e por que está inserido a comunhão aqui? O que está acontecendo aqui por causa da comunhão? Porque aprova a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, o que está ocorrendo aqui? O que está ocorrendo aqui é que está sendo feito algo por alguns irmãos pobres. Então, esse sentido de comunhão que Paulo vai dar nesses textos, um desses sentidos é esse. Está se levantando
né, finanças. Para quê? Para levar essas finanças, essa coleta financeira, para ajudar alguns irmãos pobres, né? Então, o sentido de comunhão é se levantar e fazer alguma coisa pelo próximo. É perceber a necessidade dos mais simples, dos mais humildes, e fazer alguma coisa. É exatamente isso que está acontecendo aqui nesse texto, em especial, e que mostra aqui a comunhão aqui, por se tratar disso, dessa iniciativa de comunhão, de se levantar numa coleta para atender os mais pobres. Então esse é o primeiro sentido especial que o apóstolo Paulo está dando. Vou te colocar numa situação agora. E se esse mais humilde for um sem vergonha que não quer trabalhar porque ele não quer, ele quer viver às custas dos outros? A gente também tem que ajudar essa pessoa? Como é não, aí vai para o outro extremo, né? O contexto são os irmãos que, né, aquilo que a gente falamos na semana. Isso. O contexto aqui é isso. O contexto é os irmãos que veio de Jerusalém. Lembra lá? E vendia suas propriedades e dividia com aqueles que não tinham, porque eles estavam chegando a Jerusalém. Né? Então, os mais pobres aqui, eles estavam levantando coletas para atender aos mais pobres. Obviamente, isso que aqui essa coleta, ela está pautada numa averiguação no meio do povo, da comunidade, né? Mas se tratando para nós, aplicando a nós, tem que ter uma averiguação, né? Não se pode ir fazendo assim, aquele que vai estar fazendo isso precisa saber, né? Para onde, para quem está fazendo isso, né? Evitando a burocracia toda e às vezes, muitas das vezes, algumas igrejas são muito burocráticas, né? Às vezes para liberar uma cesta básica, né, há uma burocracia muito grande, e às vezes a gente entende por causa disso que você falou mesmo, pessoas que agem de má fé, né, e que às vezes nem precisam coisa nenhuma, né, de outra forma. Mas aí você deve pensar também dentro da igreja, do convívio da igreja, irmãos que estão desempregados e que a igreja precisa assisti-lo até que ele consiga um emprego. Isso é bíblico, a igreja tem que assisti-lo até que ele consiga um emprego, né? E obviamente que o irmão também não vai ficar na folga só vivendo da cesta básica da igreja e não vai procurar serviço. Então, tem esse extremo também de pessoas abusivas, que abusam, né, da bondade da igreja. Tem um versículo, não sei se você aplica isso, que Paulo, não sei para quem Paulo está falando, mas ele diz algo parecido com quem não trabalha que também não coma, alguma coisa assim. Ele fala isso. Isso se aplica também a essas pessoas ou ele está falando a um grupo específico? Não, ele está falando de trabalho mesmo, né? Ele fala de trabalho, e aí ele faz uma junção com o seu ministério. Uma vez ele vai falar que ele não quis ser pesado, né, porque Paulo ele era fazedor de tendas, né, então ele tinha condições de sustentar, ele não dependia da igreja, mas ele não está anulando, tá? Ele não está anulando a ajuda da igreja para aquele que não tem condição. Ele vai falar que o obreiro é digno do seu salário, né? E das outras coisas do trabalho, é exatamente isso. Aquele que não trabalha, ele não vai comer, né? Então, a consequência de você comer é você trabalhar, né? Então, a gente pode chegar para uma pessoa que não está trabalhando por sem vergonhice e falar isso para ela? Assim, você não vai... Depende da situação, né? Só depende da situação, né? Porque aí já é uso de malandragem, né? É uso de malandragem. Então, um tipo de pessoa assim, você vai tentar instruí-la, tirar do caminho ruim. O que você precisa tentar fazer é isso, é tentar orientá-la, falar, não é assim, está errado o que você está fazendo, né? Apelar para a consciência dele, você está fazendo, você nem precisa, e tem pessoa lá, famílias que precisam, você está roubando da pessoa, né? Então tem todo... É interessante que Paulo ele sempre assistia todas essas coisas. Né? Assistia. E aqui nesse texto específico, ele estava saindo de partido, né? Para fazer essa busca desses alimentos, a necessidade aos menos favorecidos. Né? Então, ele fala, mas agora eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Estou indo a serviço dos santos, por quê? Porque aprove a Macedônia e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então aprove, eles quiseram ofertar, né? Eles quiseram levantar uma oferta para levar para esses irmãos, e o apóstolo Paulo vai fazer isso. Ele vai levar essa oferta já de conhecimento de causa,
né? Não é coisa que está assim ao vento. Eu não sei se é aí nesse contexto aí, ou se é em outro, não lembro, que tem um pessoalzinho que eles mesmos são pobres e eles mesmos tiram deles Sim. Nós vamos ler o texto aqui depois a gente vai ler. Me fala a memória, está em 2 Coríntios. Então, exatamente, é uma comunidade também pobre e que Paulo fica admirado porque eles se levantam para ajudar também. São pessoas que não têm tanta condição financeira, mas que decidem então fazer um ajuntamento para ajudar os mais pobres. Mas vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Capítulo 8, o versículo 4. Tratando o versículo 4, o versículo 9 e o versículo 13. 2 Coríntios 8, versículo 4, 9 e 13. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Oi? Isso, então aqui, esse texto que você está lendo é exatamente o que a Neide falou. É a igreja da Macedônia que está fazendo isso. É uma igreja que faz isso, tem essa atitude, e os irmãos são todos humildes, simples. Mas pode ler. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros É o 9 que você está lendo? a sinceridade do vosso amor. Versículo 9. Pode ler. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo ricos, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Igualdade. Então, você percebe que essa expressão da igreja da Macedônia, o que eles estão fazendo. Então entenda você que quando há essa comunhão, o apóstolo Paulo ele deixa claro no versículo 13, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, para que ninguém tenha falta de nada. Então o apóstolo Paulo ele diz que ele chegou ao conhecimento dele, né? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então o grupo que está fazendo isso não é um grupo que está nadando, né? Nadando em condições financeiras, dando continuidade à comunhão, nadando em condições financeiras. Pelo contrário, chama a atenção de Paulo pela generosidade. Da generosidade da igreja da Macedônia. E da alegria, a manifestação da abundância de alegria, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Aí Paulo vai dizer, porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Você entendeu isso aqui que eu acabei de ler? Eles estavam pedindo, estavam rogando, quase implorando, sabe para quê? Para eles poderem ajudar os irmãos mais pobres. Os que já não tinham estavam implorando para poder ajudar com o que tinha pouco. Exatamente. E aí quando você vê a má administração ou como é que eu posso dizer, a burocracia que às vezes você vê em alguns lugares, dá cesta para uma família, meu Deus, você tem que passar por um monte de coisa. E vai lá, você vai conseguir. Ou às vezes você tem que, aí é o líder que tem que implorar para fazer uma vaquinha para comprar um botijão do gás de um irmão que está desempregado, não tem que comprar. Aqui é o contrário. Aqui é o contrário. A comunhão está implícita aqui na atitude.
é uma comunhão especial, que ultrapassa as condições financeiras das igrejas da Macedônia, que eram pobres. Paulo ficou sabendo disso, então eles pedem, olha o que diz aqui, pedindo-nos com muitos rogos, quem? As igrejas da Macedônia, a graça de participarem da assistência aos santos. Estão pedindo, estão implorando, deixa a gente ajudar, deixa a gente fazer alguma coisa. É esse mesmo sentimento de mutualidade ou de comunhão que nós como igreja precisamos ter, buscar em Cristo. Essa disposição em dar, né? É disposição de dar, dessa necessidade de fazer alguma coisa por aquele mais simples. E às vezes a gente acha que a gente está na pior, né? Mas se a gente olhar para trás, tem gente pior que a gente. E às vezes a gente é mesquinho. E a gente tem um espírito, às vezes, de miserável. Porque a gente não quer abrir mão. Não, já cumpri o meu papel, já dei meu dízimo, está tudo certo. Para que eu vou dar mais coisa? Mas aí a gente esquece o nosso dia de amanhã. Que hoje você está trabalhando, amanhã Deus pode fechar a porta para você. Hoje você está com saúde, amanhã a doença pode bater na tua porta. Cheguei, eu quero você levantar da cama. Aquilo que nós estávamos conversando aqui. Então, a gente tem que pensar nisso. Uma hora é aquelas pessoas, outra hora pode ser você, essas pessoas que vai precisar. Então, comunhão é generosidade. Comunhão é o desespero de querer ajudar alguém, mesmo em meio às dificuldades que eu estou. Entende isso? É você, vamos falar na prática aqui, é você tá passando por dificuldades e você ganha lá uma cesta abençoada de Deus. Só que você sabe que tem uma família também que está passando apurado. O que você vai fazer? Qual é a sua atitude? E você tem 2 crianças, 3 crianças dentro de casa. O que você vai fazer? Então, todo mundo desempregado em casa. Você ganha uma cesta abençoada. Você sabe que tem alguém, alguma família que está desempregada. O que você vai fazer? Repartir o pão? Repartir a cesta no meio. É isso que você deve fazer. Literalmente, é isso que você vai fazer. Mas aconteceu isso, você já fez isso, nós já fizemos isso, né amor? Nós já fizemos isso. Deus está precisando. Deus está precisando. E aí, uma família estava desempregada, não tinha nada para comer. Então racha essa cesta no meio e leva lá. E nem pergunta, entrega e vai embora. Uma mão faz, a outra não precisa saber. É exatamente isso que as igrejas da Macedônia estão fazendo. Olha, deixa a gente participar dessa graça, porque participar, entregar, ser participante, isso é graça. Deixa a gente participar dessa graça de poder ajudar o próximo. Deixa a gente participar dessa graça de ter comunhão. Deixa a gente externar a nossa comunhão na prática. O que as pessoas querem fora? Quer prática, eles não querem palavra. A palavra está cheia de conversa. Quer ver conversa? Entra na internet, você vai ver um monte de conversa, palavras de autoajuda, um monte de coisa. Né? Tá aí agora aí, esses pregadores aí de autoajuda. Tá cheio, você vai e você encontra o que você quiser. Para massagear teu ego, tá cheio. Mas é a prática na vida aqui, da igreja. E a igreja, como organismo da igreja, como que ela vive, né? E é isso que ele nos mostra aqui. Ele diz, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, para que todos sejam iguais. Eu tenho que buscar isso para que todos sejam iguais. Eu não posso, de forma alguma, ver alguém necessitado e eu me sentir indiferente. Ser indiferente. O sentimento aqui que Paulo está dizendo para que seja igual, o sentimento aqui, sabe o que Paulo está dizendo, viu? Você precisa ter a necessidade de querer que o sermão esteja bem como você está. Isso é comunhão. Eu quero ver meu irmão bem. Nossa, meu irmão está desempregado, mas eu vou fazer de tudo para contribuir para que ele consiga um emprego. Eu vou fazer o que eu puder fazer. É comunhão. Eu sei que aquela família está desempregada. Eu
vou rodar essa igreja inteira. Eu vou incentivar esses irmãos. Falei, irmão, nós temos que ajudar os nossos irmãos. A gente não pode ficar indiferente. A obra missionária lá, é bonito, faz o culto missionário, mas o que você faz? Você conhece quem da missão para você ajudar? Quantas vezes você enfiou a mão no bolso e falou, tá aqui, olha, passou o seguinte, eu vou dar meu salário esse mês, metade do meu salário para a missão lá. Você já fez isso? Quando você foi na loja, você foi no mercado, você lembrou dos missionários, daquele culto, daquele dia de missão? Você lembrou na hora que você foi no mercado, na hora que você foi numa loja comprar uma roupa? Você lembrou do missionário que está lá dependendo da oferta da igreja, que às vezes a igreja não tem tanta condição assim? Você lembrou dele quando foi no mercado? Você pediu para o missionário que veio pregar a conta bancária dele para você, irmão, eu quero te ajudar, eu quero mandar uma oferta. Você fez isso? Nós fazemos isso? Comunhão. Pode estar ligado que está em Atos, Cri, que por isso que Deus acrescentava todo dia, dia a dia, as almas que haveriam de ser salvas devido a essa comunhão que existia entre Comunhão eles. que tinha entre eles. Então, quer dizer, no partir do não- pão, nas orações. Eles não tinham tanto sufoco. Veja Não. que hoje tem tantos artifícios e meios para se trazer pessoas para a igreja e não consegue. Mas aqui é Deus que acrescentava as almas com o testemunho Exatamente. que a igreja deles dava, né? Uhum. Aí, Forte. esse acrescentar também entra na questão da predestinação, Cris? É a soberania de Deus, da Que escolha eram de os Deus. escolhidos dele? Exatamente. Aquele que ele Que elegeu haveriam de ser salvos. para ser salvo. No final Sim. da frase é- Que já são eleitos na eternidade, né? Uhum. Eles só responderão, É, no final da frase responderão à chamada do Evangelho. Então, é essa questão, essa comunhão que Paulo vem apresentar aqui, é para que todos sejam iguais. Né? O final de ano está chegando, não está? Nós vamos lembrar dos missionários que você já viu na sua frente? Quantos apareceram na sua frente já? Você lembra de alguém? Não, vamos falar vamos apresentar dos cultos que você participou de missão. Quantos missionários que você lembra que apareceu? Bom, falando da igreja lá, eu não levo, tem missionário que vai lá. Mas eu falo que o que a gente tem conhecimento. Está chegando o final de ano. Você vai dar alguma oferta para o missionário? Nós daremos isso? Lembra daquele missionário que veio no culto, contou lá das obras lá, não sei, da Etiópia, da África. Você lembra dele? Ó, irmão, ora por nós, eu estou voltando para lá tá difícil. É comunhão. Ah, mas ele não é membro dessa igreja, é teu irmão em Cristo. Aí chega ao conhecimento de Paulo que as igrejas da Macedônia são pobres e que eles estão rogando para que Paulo deixe eles ajudarem esses outros irmãos. Mas aí nós vamos ver o outro termo especial que Paulo dá, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Vamos abrir lá? Alguém que achou pode ler, por gentileza. Hebreus 13, 16. Vamos ver o que Paulo vai nos dizer aqui. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, ele está falando não negligencie, né? Não fique indiferente. Não faça de conta que não é com você. Não faça de conta que você não ouviu. Porque Deus permite esses momentos para ver qual é a nossa reação. E muitas vezes nossa reação é nenhuma. Nós ficamos empolgados. Ai, que bonito, nossa, que benção. A gente até promete que vai mudar alguma coisa, né? Mas muda nada, não faz nada. A gente fica inerte. Até chora. Mas a gente fica inerte. A gente negligenciamos na prática. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. É para cooperar. Porque o que acontece hoje com essa falsa comunhão e que a gente precisa vencer essa barreira é que o irmão tem medo
de perguntar, ô Imantino, tá tudo bem? Na hora que fala, tá tudo bem, ele já, ó, sabe pra quê? Pra a irmã não começar a se queixar pra ele, porque aí ele tá enrolado, ele vai ter que ajudar, né? Porque ele perguntou. É ou não é? Tem gente que tem medo de você, André, perguntar. Tem gente que tem medo que você pergunte, de perguntar pra você se tá tudo bem com você, sabe pra quê? Só pra não ter que carregar o teu fardo. Então perguntar tá tudo bem se tornou algo, um chavão já, um jargão. Não é que ele tá interessado em te ajudar que ele vai te ajudar. Fala, não tá tudo bem não, meu irmão. Tá tudo bem, eu tô com conta atrasada de água, de luz, eu tô sem compra dentro de casa, meus filhos não tem leite, não tá tudo bem não, você pode me ajudar? Você quer ter o prazer de ouvir a desgraça mesmo. Quero ouvir que tá ruim. Mas aí que não entendeu o evangelho, não entendeu o que é comunhão. Então hoje em dia as pessoas, pasme você, os crentes têm medo que você pergunte para eles se está tudo bem, porque ele não quer abraçar a tua causa, ele não quer entrar na briga. Mas às vezes a gente pergunta, tá ruim, não tá tudo bem, não tá. Mas aí, como a gente foi ensinado a falar assim, lá teve aquela mulher que perdeu o filho, Eita, tsunamita. A gente não é instruído a falar, não, irmão, mesmo que tá tudo ruim. Não, ali é um outro contexto, não tem nada a ver. Mas, mano, não tem nada a ver com essa questão de comunhão, não tem nada a ver aquilo ali. Mas as pessoas falam, você não pode ser próprio. Se você fala, não, tá tudo bem. Mas você não pode falar isso. Mas aí que entra, mas é a ação triunfalista. É isso que entra. É um cristianismo sem sofrimento. Essas pessoas querem anular sofrimento. Porque você está sofrendo, você é do diabo, porque você não está com Deus. Essas pregações triunfalistas é o que ensinou o povo assim. Tá bem com você? Fala, não, irmão, não tá bem comigo. Eu estou passando por isso. Ore pela minha vida. Eu estou precisando disso. Se você souber de alguém que possa me ajudar, tem que ser realista. Né? Ou diz, ou tampar o sol com a peneira. E por que as pessoas se portam dessa maneira? Porque entre elas mesmas, entre a própria sua comunidade, elas vivem um cristianismo de ilusão. Aonde o cristianismo não pode ter sofrimento, e não está escrito isso, não tem base nenhuma para isso. Aonde que você não pode pegar uma virose, porque você pegar uma virose você está em pecado, porque eu tive que ouvir isso. Eu e minha família ficamos com virose, a irmã chegou e falou assim, eles estão em pecado. Então... Uma irmã veio orar por mim e falou que eu não tinha fé. A irmã falou, você não tem fé, mas é por isso que você não é curado ainda. Eu falei, irmã, deixa quieto, você não levar uma voadora. Você é curado já. Sabe, uma coisa sem nexo, sabe? Então... As pessoas querem ser bajuladas, né? Ser bajuladas, é o que a gente leu em Salmos, os bajuladores, né? Ela quer te dar milagre na força. Na força, mas não é assim. Não é no tempo de Deus, no tempo dela. No tempo dela. Então a questão... A questão da comunhão é os crentes ter essa liberdade, esse livre acesso entre nós. Ter essa intimidade. Comunhão é ter intimidade. Entende que é isso? Comunhão é ter intimidade. É eu não ser negligente com o David. É eu não ser negligente com o Diego. Se há alguma coisa em mim que eu possa contribuir com o Diego, eu possa ajudá-lo, eu preciso fazer, e que o Espírito Santo nos incomode a fazer isso. Mas você poderia ter feito isso por ele, por que você não fez? Então é comunhão, é intimidade, é ter essa comunhão. É não negligenciar essa comunhão. É viver essa comunhão de fato. Então ele diz, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus se compraz. Mas o sacrifício aqui não é que é difícil atender, não é isso que ele está dizendo. O sacrifício é o sacrifício que chega às narinas de Deus, são as obras do crente. A obra do crente é como um perfume suave, um sacrifício suave que vai às narinas de Deus. Porque antes nós tínhamos obras mortas que fediam as narinas de Deus. É essa obra aqui que ele se compraz. É isso que ele se compraz. É disso que ele se agrada. Com as práticas minhas. Com as minhas práticas de amar, de ter comunhão com meu irmão. E não só de palavra, mas de ação.
Deus quer que nós praticamos aquilo que Ele praticou na eternidade. Ele falou e fez, entregou o seu único filho. Então Ele quer que nós falamos e fazemos. É isso. É simples. É isso que Ele quer. Então, é ter essa comunhão. Até aqui tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Algum apontamento para fazer? Alguma dúvida? Tá tudo certo? Tá claro? Tá bem claro? Mas vamos lá, vamos seguir. Posso falar só? Pode. É prudente dizer que só vai ter tais obras como essa os que são salvos. Só vai ter isso porque as obras não é para que se glorie o homem. Uhum. Então só terá essas obras os que são verdadeiramente salvos. Que andam segundo Deus, mas essas são obras de... Estou dizendo a salvação da eternidade. E não estou fazendo porque eu estou inserido em uma coinonia, numa igreja, mas estou fazendo porque o Espírito Santo está me movendo a isso por ter sido salvo. Já. Isso, você faz isso porque é salvo. Já é salvo. É consequência Tem uns do que, salvo. Eu vou fazer, Pra- vou fazer a obra para ser salvo. Tem uns que tem essa mente. Não, eu tenho que fazer porque me impuseram, porque eu tenho que fazer. Não, vou lá. Aí o cara se mata, se arrebenta de fazer um monte de coisa. E na verdade não é pelo Espírito. Ele está fazendo porque acha que vai galgar a salvação, sendo que é ao contrário. Quem já é salvo consegue sentir esse... Faz porque é salvo. Porque tem um sentimento do Espírito, né? Ele impulsiona, né, a pessoa a fazer. Exatamente. Mas aí é a questão das pessoas levarem a salvação pelo meio das obras, né? As pessoas que não são cristãs praticam obras? Praticam. Elas fazem obras? Fazem. Né? Mas não são obras de um salvo. Né? O salvo pratica a obra porque ele é salvo. Por amor, no caso. Por amor. Porque ele é regenerado. Né? E tem que buscar isso. Então por isso que ele faz. Essas obras aqui que Deus se compraz, esse sacrifício, é o sacrifício do regenerado. Da obra do regenerado. Que é salvo. Que é salvo. Né? Porque quantas pessoas aí praticam caridade? Mas elas vão ser salvas por causa disso? Isso está dando vazão para que elas sejam salvas de forma alguma, mas não serão salvas por causa disso. Só serão salvas se o eterno Deus as escolheu, né, para a salvação. Então, As obras em si que fala é essa parte de estar ajudando, tá buscando as pessoas lá fora. sim, são obras de um salvo, de um regenerado. Né? As obras cristãs, é aquilo que eu disse, aquilo que antes de você ser cristão, aquilo que você fazia, você não faz mais. Muita coisa que você não fazia, que você fazia, que hoje você não faz mais. Por quê? Porque há o Espírito Santo em você. Porque o Espírito Santo está te encaminhando até que chegue na perfeição. Nós seremos levados, nós somos tratados até que chegamos na plena perfeição em Cristo. E logicamente nós não estaremos aqui mais. Eu acho né? que a pergunta que você fez é no sentido de quais tipos de obras a gente tem que fazer. Não seria também, no caso, se ajudar uma pessoa Sim, de muitas formas, né? de muitas formas, de muitos meios. Literalmente trabalhar pro reino, né? Trabalhar para o reino, servir o reino nas pessoas, né? Trazer para próximo de Exatamente, você contribuir para que o reino se aproxime delas. E não somente os crentes, né? Não, O não próximo, somente os né? crentes, com o próximo. É com o Não próximo. ser negligente em saber que tem alguém necessitado. De repente, você ouviu uma conversa e ouviu que a pessoa está necessitada. Com você. Arder na sua alma de querer solucionar o problema dela. Né, querido? Lógico, você não vai... Quero arrancar desse sufoco. Eu quero contribuir com alguma coisa. Né? A obra do cristão, ela tem que ser sempre o bem. A obra do cristão, ela tem que sempre glorificar a Deus. Né? E veja com qual motivação você está fazendo isso. Porque Deus vai pesar isso, qual a motivação que você está fazendo. Né? Então você tem que ver com qual motivação você está fazendo as obras. As obras é servir ao próximo. Né? É servir ao próximo. Né? E aí, eu vou deixar claro uma coisa aqui para vocês. A questão, tem que prestar atenção no mandamento de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo.
Então você tem que pensar, você acha que ele está falando do outro? Está falando de você mesmo. De que forma você se ama? É porque ele está dizendo, você se ama tanto. Então ame o teu próximo como você se ama. Não é como você ama a Deus, é como você se ama. Ame o próximo da mesma forma que você se ama, da mesma forma que você se cuida, da mesma forma que você se preza. Faz pro outro. E assim, um período que né, faça a vida da gente. Sim. Aí você tá tanto problema, tanta situação, assim, mas como é que eu vou ajudar o outro? Aí eu penso, falando de mim, eu preciso me consertar, melhorar para poder fazer algo com uma pessoa. Não, aí você cai num erro. Nós nunca estaremos bons para... Você nunca vai chegar nisso. Aí chega alguma situação, aí você tem que falar uma coisa que você precisa ouvir, você tá falando do seu mas aí próximo. Deus vai agir dessa forma, filho. Entendeu? Porque você nunca vai achar que você vai estar boa para falar alguma coisa para alguém. Se você pensar assim, você não vai poder falar nada para ninguém nunca na sua vida. Porque a gente nunca vai estar bom. E Deus às vezes vai pegar a gente nessas horas. Eu tive horas que eu estava mal e eu tive que aconselhar. Eu tive que dar uma palavra, eu precisando de uma palavra. Então, mas aí não é errado, né? Não é errado. Porque você fala, nossa, Não é errado. Aí quando você acha que você não vai, aí é isso que é bom, isso é muito bom, quando você se sente incapaz, aí Deus capacita você. Quando você acha que você não é, aí Deus mostra quem Ele é na sua vida. Aí Ele vai mostrar pra você que é Ele que faz na sua vida, não é você. Aí você vai dizer, se dependesse de mim eu estava perdida. Mas é a graça de Jesus. É a graça de Jesus, como tem o hino do Juliano Sócio, é a graça de Jesus que me faz caminhar. Né? Então, a gente nunca vai... A gente não pode cair nessa armadilha, eu vou esperar eu estar bem. Não, Deus quer te usar naquele momento, Ele vai te dar uma experiência, Ele vai te usar. Parece que é nesses momentos mais que Deus usa mais. Parece que é nesse momento que Deus mais usa. Tem tantas irmãs lá em casa, né, às vezes visitar eu, que tava que nem um arrozinho de terceira. Meu Deus, tá com a bandeirinha branca. Já assim. Aí elas chegaram e falaram, nossa, eu vim aqui pra trazer uma palavra pro Cristiano, eu tô saindo revigorado. Então nesse momento, tá vazia de si, não tem nada. Aí tem alguma coisa para falar. E é buscar em Deus, Espírito Santo. Vai chegar aquela hora que não vai ter como você correr. Olha a Deus, olha o Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, eu preciso de ajuda, mas me ajuda. Aí é amar o próximo mesmo, você querer o bem dele. Não, eu preciso fazer alguma coisa por ele. É esquecer de você, é se esvaziar. Isso é mutualidade. Mas e eu, como é que eu fico? Fica tranquilo que Deus vai cuidar de você na hora certa. Alguém vai vir até você e vai te ouvir. Entendeu, André? Então não fica... Ainda tem o extremo de tomar cuidado para não fazer acepção de pessoas quando vai olhar o próximo. Também. A gente tem que ir desarmado. Eu costumo dizer que eu com o Nando estava conversando ontem, né, sobre um assunto, eu falava para ele que a gente tem que se desarmar. Porque antes da gente ir a pessoa, nós temos que lembrar tudo aquilo que a gente já foi. A gente tem que lembrar quem a gente foi. Né? E aí a gente vai com outros olhos para a pessoa e a gente vê, nossa, eu estava assim também. Também estava desse jeito. Aí a gente tem que olhar para essas pessoas. Por mais... Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Isso aqui é importante. Por mais ruim, preste atenção nisso aqui. Por mais ruim que a pessoa seja, você tem que olhar para ela e amá-la. Mas ela é... Você também foi assim. Mas é difícil, irmão. Não tem nada que o Espírito Santo, tem pedra que o Espírito Santo não quebre. Ele quebrou você. Quebrou eu. Quem é que foi que trouxe você para Jesus? Foi sua mãe, seu pai? Ou foi o Espírito Santo que te pegou? Te deu aquele tapa santo na consciência. Acorda, rapaz. Reconheça o teu pecado. Reconheça que é um Deus de justiça. Reconheça que é um Deus justo. Por isso que você está aqui. Então, quando a gente vai até as pessoas, a gente tem que ir desarmado. Porque senão a gente se acha superior e acha que a gente não tem pecado nenhum. E às vezes nós estamos cometendo o pior dos pecados. Acepção. Lembra lá do ladrão da cruz? Lembra? O camarada viveu a vida errada dele até ele ir para o madeiro. Lá no madeiro, o Espírito Santo
tomou a consciência dele e mostrou para ele quem era errado e quem era certo. Preste bem atenção nisso aí. Falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Você viu ele confessando pecado, você viu? Você viu Jesus falar, mas você fez isso, você está aqui porque você merece, você está aqui porque você condenou, eu estou aqui porque eu não fiz nada. Você viu Jesus fazendo isso? Não. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Assumiu até o outro. Assumiu Estou assumindo essa morte por causa de você também. por causa de você também. O outro reconheceu. Isso é muito sério. Nós falávamos sobre isso ontem, né, e a gente falava sobre aconselhar uma pessoa, em 19. Aí no final da nossa conversa, assim, André, eu parando e falei, caramba, Pedro, acho que eu era pior do que essa pessoa que ela está querendo aconselhar. Aí cai eu em fiz si. tanta coisa, mas tanta fui pior. coisa nojenta, que é vergonhoso, que... nossa, eu sou igual a ele. Então, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se pega no senso de justiça. Porque a gente virou cristão. Então a gente acha que a gente... E Deus não viu nada, imagina. É tudo na mesma... Ou é como se Deus não visse mais nada na nossa vida, né? Não, agora eu tô nula agora. Agora eu já fui salvo. Ele jogou no mar de esquecimento. Agora Deus não está me assistindo. Boa noite. Deus não está me contemplando. Ele está contemplando. Dia e noite. Parte da gratidão, né? Da graça. Então é isso. Então a mutualidade, né? Essa mutualidade que é um termo da língua portuguesa para descrever, né? É um termo da língua portuguesa para descrever que cada crente tem o dever, um para com o outro, né? Então, nós vamos ver, abra comigo Romanos 12, Romanos 12, o capítulo 12, o versículo 5, e que a mutualidade ela está inserida, 12, 5. E ver o que significa isso, essa mutualidade. Romanos 12, 5. Diz assim: assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso significa o quê? Mutualidade. O que significa mutualidade? É aquilo que eu disse, é um termo da língua portuguesa que denota o dever que cada crente tem um com o outro. É o dever. Mutualidade é um dever. Por quê? Porque assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que ele está dizendo aqui? Eu dependo de você, você depende de mim. A comunhão, a mutualidade é uma dependência mútua. Uma dependência mútua. Não dá para o Christian ser igreja sozinho. Não dá para David ser igreja sozinho. Ele precisa do outro para que ele seja uma igreja. E o cabeça é Cristo. E nós somos o membro desse corpo. E nós fazemos parte um do outro. Olha que coisa extraordinária, né? Tratando o sentido do corpo humano, nós dependemos dos nossos membros, não dependemos? Quando há falta de alguns membros do corpo, há uma extrema dificuldade, não há? Há uma dificuldade. Perceba você, a pessoa que não pode enxergar, ela tem uma dificuldade, né? A pessoa que perdeu suas pernas, ela tem dificuldade, por mais que aprenda a viver, né? Falando no seu sentido literal, ela aprenda a viver com a situação, mas ela entra numa dificuldade. Então nós dependemos um do outro. Mutualidade é um dever, um para com os outros. Então eu não posso viver um cristianismo irresponsável. Eu não posso viver um cristianismo sem se preocupar com a vida do meu irmão, da igreja. Vamos voltar no assunto. Eu estou na igreja, meus irmãos. Olha, o fulano ficou desempregado. Olha,
Ah, fulano perdeu alguém querido. Gente, o que nós vamos fazer? Vamos acolher esse irmão, vamos visitá-lo, vamos ajudá-lo. A gente não pode ser indiferente. É essa mutualidade cristã, de entender que um faz parte do outro. Então, se o outro está chorando lá, eu tenho que sentir o choro dele. Se o outro está se alegrando, eu tenho que me alegrar com ele. Se o outro está em sofrimento, eu preciso sentir isso. Eu não posso ir para a igreja numa irresponsabilidade. Eu prestei meu culto, está tudo certo, estou nem aí. Se ele não cantou, se ele não berrou, se ele não chorou, não quero nem saber. Importante que eu, ó Deus, o Senhor está me vendo, né? Eu prestei o meu culto. Está errado. Está errado. Não é para você, eu não estou querendo dizer que é para você ir para o culto. Viver o cristianismo, ver a vida do irmão, não é isso. Mas é você se interessar pela vida do seu irmão, pelo bem-estar da vida do seu irmão, porque ele é o teu irmão em Cristo. E por que não dizer das viúvas da igreja, né? Que muitas aí, infelizmente, sofrem, são abandonadas mesmo, não são atendidas, não são vistas. A única coisa que vê delas... A única coisa que vê delas é o seu envelopinho do dízimo. E lembra que a Dona Maria existe. Mas alguém já foi na casa da Dona Maria perguntar se ela está precisando de alguma coisa? A viúva? Não, mas é só uma velhinha da igreja, né? Mas você sabe que ela mora sozinha, você conhece a vida dela. Irmão, de fato, nós conhecemos 100% a vida dos nossos irmãos que congregam conosco. Você conhece? É uma pergunta retórica para nós. Nós conhecemos, de fato mesmo? A gente cantar, essa condição de cantar, somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados. Será que está totalmente ligado mesmo? Quantas vezes você já ouviu o irmão falar, olha irmão, eu estava doente lá. Como é que é? E você chega na igreja, porque você ficou bom. Você chega na igreja, os irmãos ficam surpresos, porque eles nem sabiam que você estava no hospital internado. Que irmão, você estava doente? Bota a mão na boca assim, meu Deus, você estava doente. Você já encontrou uma cena dessa? Você fica 2 semanas ou 3 semanas sem aparecer na igreja e ninguém dá falta de você? Ninguém liga, fulano, você não... Eu senti sua falta. Você já passou por isso? Não, mas aí depois vai cantar, né? Somos corpos, assim bem ajustados. Mas no dia da ceia tá lá, né? Para tomar ceia, né? Rodear a mesa, os irmãos, né? E na prática? E na sua prática? Tá ligado mesmo? Tem certeza? Um grande formalismo religioso. Então, mutualidade é um dever para com o próximo, para com o meu irmão. É dever. Eu tenho dever com você, você tem dever comigo. Meu dever é amar você, é cuidar de você como igreja. Você faz parte desse corpo que Cristo é a cabeça. Então o significado dessa mutualidade é o dever um para com o outro. Agora, nós conhecemos e praticamos os mandamentos bíblicos a respeito daquilo que devemos fazer uns aos outros. Nós conhecemos e praticamos sobre aquilo que nós devemos fazer uns com os outros. Mas eu apontei algumas coisas que nós devemos fazer uns com os outros. Eu vou falando e você preste bem atenção qual é o nosso dever um para com os outros. Eu anotei aqui. Romanos 12:10 diz assim, é o nosso dever um para com os outros. Só vou dar uma pequena lista aqui do nosso dever um para com os outros. Amem-se uns aos outros, Romanos 12:10. Aceite-se uns aos outros, Romanos 15:7. Saúdem-se uns aos outros, 2 Coríntios 13:12. Cuidais uns dos outros, 1 Coríntios 12:25. Sujeite-se uns aos outros, Efésios 5:21 e 22. Suportem-se uns aos outros, Colossenses 3:13. Não tenham inveja uns dos outros, Gálatas 5:26. Deixem de julgar uns aos outros, Romanos 14:13. Não se queixem uns dos outros, Tiago 5:9. Não mordam e devorem uns aos outros, Gálatas 5:15.
Não falem mal uns dos outros, Tiago 4:11. Não provoquem uns aos outros, Gálatas 5:26. Não mintam uns aos outros, Colossenses 3:9. Confesse os seus pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Perdoai-vos uns aos outros, Tiago 5:15. Identifique-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:11. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3:16. Encorajem uns aos outros, Atos 13:15. Aconselhe-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5:12. Cantem uns para os outros, Colossenses 3:16. Sirvam uns aos outros, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Levem as cargas uns dos outros, Gálatas 6, versículo 2. Hospedem uns aos outros, 1 Pedro 4:9. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4:32. E orem um pelos outros, Tiago 5:16. Você está vendo a lista aqui de comunhão? Do nosso dever, daquilo que nós temos dever, daquilo que nós devemos conhecer e praticar. Esse é o nosso dever, é conhecer esses mandamentos e praticarmos esses mandamentos. O que a igreja de Cristo precisa apresentar é isso, essa mutualidade, essa comunhão. Mas há também mandamentos proibidos, proibindo aquilo que não devemos fazer uns aos outros. Leia para mim Romanos 13, versículo 14, que é aquilo que o mandamento proíbe, que nós não devemos fazer uns com os outros. Romanos 13, 14 e 13. É Romanos 14 e 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeces. Não, é o Romanos 14, versículo 13. 14. Isso, é. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus. É o 13? Versículo 13? Não nos julguemos É o 14, mais é o uns 14, aos 3. outros. Capítulo 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não por vez tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, não sirva de pedra de tropeço ou de escândalo ao nosso irmão. Isso é o mandamento que proíbe que nós façamos isso, né? É sobre a liberdade e a caridade. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, é aquilo que nós falamos. Não devemos julgar, pelo contrário. Tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, seria isso... ser uma pedra de tropeço na vida do Diego? Oi? O que seria eu ser uma pedra de tropeço na vida do Diego ou de escândalo? É viver completamente uma vida contrária do Evangelho. Eu ter atitudes à contrária daquilo que o Evangelho me manda, me instrui a fazer, a realizar. Seria, por exemplo, ele me oferecer um cigarro, alguma coisa assim? Também seria ter vai direto. É ter outro tipo de vida, é encaminhá-lo para um outro tipo de vida, para a perdição da vida. Ou, por exemplo, Para uma vida promíscua, para uma vida pecaminosa. ele saber uma área que eu tenho problema e me mostrar alguma coisa que me faça cair nessa área, seria alguma coisa assim, mais ou menos? Ele pode contribuir, só se você disser para ele, né, que ele vai saber ou vai descobrir. Aí é muita maldade mesmo, né? É muita maldade, mas aqui ele está falando é entre os irmãos mesmo. Tomai o propósito de não, tenha o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não sirva de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Tenha esse propósito. Procure, a ideia aqui é procure viver diante do teu irmão um cristianismo verdadeiro, que não traga escândalo para ele. A ideia é essa. É viver um cristianismo verdadeiro. Eu estou aqui falando para vocês, ensinando vocês
Daqui a pouco eu me viro e vou fazer outra coisa, ao contrário do que eu estou falando aqui. Isso aqui é escândalo. A respeito do escândalo, também entra aquele texto lá que fala que se meu irmão tem algum problema com carne, eu não como carne por causa dele, também se engloba isso ou não? Ali é a questão da consciência, né? Paulo vai falar da carne sacrificada. Sim, ali é a questão da consciência, e Paulo vai apelar para a consciência própria, né? Se para o teu irmão, né? Se para o teu irmão aquilo é pecado, mas comer a carne, porque naquela época as carnes que eram sacrificadas, elas eram sacrificadas depois de serem ali sacrificadas, né, apresentadas, elas iam para os comércios, se vendiam, né? E se algum irmãozinho mais fraco na fé e tal achasse que comer essa carne era escândalo, então não comesse, não coma perto dele. Ah, mas é por causa da tua consciência? Não, é por causa da consciência dele que você não vai fazer isso. Ah, mas é pecado depois que saiu de lá, comer essa carne? Não. Mas por causa da consciência daquele mais fraco, do entendimento, mais simples, você não vai comer. Para não escandalizar também ele. É uma forma de escândalo também. De certa forma é um escândalo. Né? Então você não é porque é pecado, é isso que Paulo está falando, não é porque é pecado, mas para ele é. Não é que é errado, mas para ele é. Então, por causa da consciência, não da tua, a tua consciência está tranquila. Eu sei, eu estou consciente, biblicamente não é errado, não me condena, a Bíblia não me condena, mas se para ele isso é complicado, então eu não vou fazer para eu não me tornar uma pedra de tropeço, de escândalo para ele. Também tem coerência assim. Não fazer perto, né? Exatamente. Mas aqui o que ele está dizendo, tropeço e escândalo ao vosso irmão, é eu viver uma vida íntegra e reta diante do meu irmão. Entendi. Tá? É uma vida íntegra e reta que, de repente, você está andando comigo, eu falo, Diego, vamos ali pra boate. Ô louco, Cristo, que negócio é esse? Que história é essa? Eu escandalizo você no último nível. Cara, você está falando de santidade, de comunhão, você está me chamando. Você entendeu, Diego? Ó, Diego, dá uma desviada aqui no volante, vamos naquele lugar. Daqui a pouco eu tô numa boca comprando droga para fumar com você. Você entendeu? Então tem várias coisas. E isso também é dentro da igreja, meu irmão. Posso causar escândalo. Em vários aspectos da vida. Então veja como eu ando diante do meu irmão. Veja como eu me porto diante do meu irmão. Eu não estou falando de hipocrisia, mas é viver um cristianismo. E aí, também vamos ler também Gálatas 5. Entendeu isso aqui? Ficou claro? Vamos ver Gálatas 5, nós já estamos quase acabando. Gálatas 5, versículo 15 e o 26. Aquilo que nós já lemos é um texto que nós lemos, mas vamos ler o 26. Leia o 26. 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, isso é um mandamento que nós estamos proibidos de fazer também. Né? Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui não tem isso. Só no outro lugar, né? Não tem. Não tem essas coisas de inveja, de vanglória. Ninguém se vangloria, né? Isso não acontece nas melhores concentrações evangélicas, isso não acontece. Acontece? Essas vanglórias, essa inveja uns dos outros. Só olhar já vê. Vamos ver também Tiago 4:11. Tiago 4:11, que diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E a questão da lei é julgar. Não julgueis para não ser julgado. Porque que poder que você tem para julgar? Se pelo mesmo julgamento você é julgado. Entendeu isso aqui? Então, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão,
fala mal da lei e julga a lei. E aí, como é que nós faz com isso? Mas nas melhores concentrações evangélicas isso não acontece. Ninguém fala mal de ninguém, fala. Isso acontece? Isso não pode acontecer. Ah, mas acontece, irmão? Acontece. Mas não pode acontecer. Você falou para nós, tem inveja, tem isso, tem aquilo. Tudo que está inserido aqui em Gálatas, tem nas igrejas? Tem. Então eles estão vivendo as obras da carne. carne. Mas aí você não é a igreja. Alguns. Sim, mas os membros, né? Alguns. E é onde fica defeituoso o corpo, porque... Fica defeituoso, o corpo sente, toda a igreja sente. Entra nessa palavra de falar mal do irmão, julgar irmão. Uhum. Se alguma pessoa lá da igreja, lá da coisa, vê algo assim, que um papo aconteceu na igreja de outro fulaninho lá. Aí chega lá na frente e começa a falar, o irmão fez isso, aquilo, irmão, misericórdia. É falar mal também, não é? Mas ele usar o púlpito para falar isso? Para falar do que o irmãozinho Do fez. que o irmão fez? Publicamente, assim? Da outra igreja lá, o irmão lá, que o pastor lá fez, saiu com a mulher e tal, aquelas coisas e tal. É falar mal, é criticar, é julgar, tá falando da vida do outro lá. Tá usando, eu não sei como, exemplo. É como se estivesse usando aquilo para exemplo, mas tá falando. Sim, lá. tá tomando como exemplo. Depende da ocasião que ele tá falando isso. O que ele tá querendo, o que ele tá falando, é onde que entra isso, no que ele tá falando. Aí é assim, ó. Falando, entendeu? A pessoa ficar alerta, Jesus está voltando, é tanto escândalo, porque o pastor pegou a irmã lá, né? Mas foi... Isso serviria de alerta para a igreja? Sim, não seria pecado nem falar mal. Falar mal é você chamar, tipo, ô Tina, vem cá, pegar. Então, Fazer tá sabendo? fofoca, Tá desconstrutiva. sabendo? Fofoca, é isso? Não, seria uma fofoca porque tá aberto, não tá escondendo de ninguém. Não, aconteceu na igreja dele lá, ninguém tá sabendo ainda. Aí ele abriu o bico. Aí ele foi até a igreja e pá. Aí ele pegou, abriu a boca. São imprudências, né? São imprudências, né? Porque... Agora, por que ele falou isso? Qual é a razão? Qual é o contexto que ele está falando isso? Porque se ele está pregando a palavra de Deus, ele para contar um fato desse, ele está errado. Agora, se ele está pregando sobre prostituição, aí tudo bem. Aconteceu uma coisa, ele não tem que ficar dando endereço. Ele pode falar, irmão, aconteceu um exemplo, aconteceu uma coisa, tal. Dentro do contexto que ele está falando, de adultério, de prostituição, aí é diferente. Ó, irmão, aconteceu isso, tal. Não dá nome, dá endereço, não é isso. Você vai pegar um exemplo para dar um alerta. Ou essa pessoa foi até a casa dele, né? Aconteceu um fato na igreja, lá do membro lá da igreja. Lá. Aí a pessoa daquela igreja foi até a casa dele, conversou, falou e coisa. Aí ele vai, não tem nada a ver. Não entendi. Embutido naquele momento. Aí ele pega e solta. Nossa, houve uma confidência para esse irmão. É isso. Esse irmão foi lá no outro lugar e abriu a boca da confidência que foi feita. Ficha, aí danou tudo. Como se diz, não dá nome ao santo, né? Então não. E aí a pessoa que ele contou estava lá na hora que ele estava falando? Não, aí piorou, porque a pessoa não estava lá, tava contando, a pessoa nem sabe que ele contou, tá lá contando. Misericórdia. Não é fofoca isso? Não, tá errado. Não, mas tá errado. É só um... entendeu? Mas tá errado, você entendeu? Mas a questão aqui de falar mal um dos outros, você está congregando junto e falar mal aqui é ferir o caráter do irmão. É muito mais do que você pensa. Né? Você denegrir a imagem do irmão. Isso é falar mal. É você acusar o irmão de uma coisa que ele não fez, que ele não é. Isso é falar mal. Não faleis mal um dos outros. É isso. É denegrir a imagem do irmão. Ah, irmão, você não gosta do irmão? Você não gosta desse irmão? Apesar que você deveria gostar, já está errado você não gostar dele, mas se você não gosta, você também não tem que ficar falando mal dele. Denegrir a imagem desse irmão. Gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Quando Paulo fala de suportar, ele não está falando de ficar carregando. Carregando no colo, mas é suportar, ué. É suportar, assim, mas querer uma pessoa perto, não precisa querer mal. Não, mas não pode, mas dentro do contexto igreja, isso não pode haver, isso não existe.
Eu posso não gostar do usar da pessoa. Eu não sou obrigado a tá, mas toda hora, vem cá. tudo bem, mas aí você tem que fazer a sua parte. O que você vai fazer? Você vai procurar ser um pacificador. Você vai atrás da pessoa. Ela não gosta de você, não vai com a tua cara. Vai com ela, se esclarece com ela. Faça o que você tem que fazer. Você fez, não teve jeito, lava as tuas mãos. É porque às vezes a pessoa... A pessoa não quer com você. Aí ela tenta influenciar a outra a ficar contra Exatamente, ela. mas E a faça gente tem que ficar, tipo assim, não ir do lado dela. Se ela não gosta pra você, eu gosto de você, eu gosto dela. Exatamente. É mais ou menos assim. É, mais ou menos assim. Mas são pessoas imaturas, né? Pessoas imaturas, criança. Ai, porque eu não gosto daquela pessoa, você tá conversando com ela. Fala, não, mas sou amiga de todas, né? É ela que não é amiga. Sim. Entendeu? Mas você tem que fazer a sua parte de pacificador. Né? Então, Neival tá balançando o rabo do neném. Então, a gente como cristão temos que fazer a nossa parte, né? Se a pessoa não quer você por perto, presta bem atenção, é pessoas que às vezes congregam com você, irmão. Eu tinha conhecimento, sabia quem era, né? A gente congregava, né? Que uma irmã me odiava, de livro aberto para os irmãos, que ela me odiava. No fim das contas, quem foi fazer trabalho na casa dela era nós, né? A gente acabou fazendo trabalho na casa dela, de libertação, passou a amar de verdade, mas bem antes, meu Deus, era um terror, né? Era declarado então, mesmo, dentro da igreja. Mas por quê? Do nada? Não, mas às vezes é de graça. Ela não gostava de mim, porque não gostava. Não vai com a sua cara. Simplesmente É o ser humano, é o pecador. Era o jeito de pregar, porque era o jeito de cantar. Porque ele pregava a verdade. Porque ela pregava a escritura, trazia perto. Nossa, eu não gosto de ouvir a verdade. E a pessoa estava toda, sabe aquela pessoa que está toda assim, ó. Aí você chega com a Bíblia, não, isso aí não é para mim, não. Tá me atingindo. Achando que é só pra... Então, assim, os pregadores hoje tem que ser feito conforme cada membro. Os membros tá tudo nojento. Aí você tem que chegar, deixa eu pregar aqui. Aqui eu não posso porque ele tá assim. Aqui eu não posso porque ele tá assim. Não posso. Não, tem que pisar em ovo. E eu nunca fui assim, rapaz. Nunca. Você deixa de obedecer a Deus para fazer vontade. Porque desde que você pegue a palavra... Irmãozinho lá, né? Porque tem gente que não prega a palavra, ela prega o que tá ali, que ela tá vendo. Que ela acha, que ela criou na cabeça. Ela acha uma... Não era isso, era a Bíblia. Ela acha, dá uma interpretação errônea. Ela fala o que ela quer. Porque conhece a vida do irmão lá, usa aquele momento para, ó. Não, mas aí tá errado, irmã. Aí é falta de maturidade. Mas tá errado. Porque a palavra não sai, mas É que nem isso aí. todos, né? Em vez dele pregar o evangelho, vai ficar falando do casamento do outro. O problema é que tem. Tem, então. Não, mas isso é bom para que vocês percebam, né? Que isso acontece. Deus, né? Leva nome junto. Mas tem. Aí joga Deus no meio, né? Então, para nós encerrarmos aqui, então nós temos que entender que a mutualidade, a comunhão, ela é a base da igreja. É o propósito, é um dos propósitos da igreja, é a comunhão. Por que a igreja existe? Um dos propósitos dela é a comunhão. Nós falamos de adoração, falamos de ensino, e agora estamos falando de comunhão. É essa comunhão. É conhecer a família de Deus. Eu falei que dou um exemplo. Como é que você conhece sua família que você não sabe nem a metade do nome dela? Você não conhece o seu filho, não conhece sua filha? Que família é essa? Nossa, eu esqueci o outro nome do Kevin. Olha lá. Catherine Vitor falou, como é que é o do Kevin? Então, Kevin... Nossa, Gabriel, lembrei do anjo. Então, a comunhão, então, ela é a base do ministério da igreja. Agora, uma pergunta eu faço para vocês. Então, é possível nós termos comunhão com Deus e não termos com os nossos irmãos? É possível. Mas aí tem um irmão que não vai com a sua cara na igreja. Mas aí você tem que entender, faz a sua parte. Por mim, eu tenho comunhão com ela. Ela que não quer ter comunhão comigo, mas eu tenho que fazer minha parte. Então, é isso. Então, é impossível. Aquilo que eu disse antes, é impossível você ser igreja sozinho. Isso não existe. Isso E aí entra nos desigrejados. Antes de trazer a sua oferta, primeiro, vai ter que ser irmão. Se tem algum problema, teu irmão vai lá, se acerta com ele. Eu disse mais gordo, a oferta mais gorda, Deus não está dizendo nada. Nada. E mesmo se você, às vezes você está, a maioria das vezes você está na razão. Faça, vai lá e vai, dá outra face. Dá outra face. Quem que perde? Você não. É o reino que ganha. É o reino de Deus que ganha.
Então que nós possamos então entender que a comunhão, né, é uma das bases da igreja. Que nós possamos entender que sem essa comunhão nós não estamos sendo igreja.